Função clínica. A análise não diz, pare de ter ciúmes. Ela trabalha para que o sujeito possa reconhecer que é uma cena antiga em jogo, que o parceiro atual não é a origem do desamparo, que o medo pertence a outra temporalidade. Quando a fantasia se torna pensável, ela perde o poder de comandar a experiência. O presente deixa de ser refém do passado não simbolizado. Porque o controle nunca resolve. Diante da angústia de abandono, o sujeito tenta fazer algo muito compreensível: controlar, pedir provas, vigiar, testar, exigir garantias. Esses comportamentos não nascem de maldade, nascem de medo. O problema é que o controle não toca a origem do sofrimento. A ilusão de alívio, quando o parceiro dá explicações, manda mensagens, demonstra afeto, há um alívio imediato, mas ele é curto. Logo surge outro pensamento: e se agora for diferente? E se ele estiver escondendo algo? E se eu não estiver vendo? A segurança obtida externamente nunca se estabiliza internamente, porque o conflito não é relacional apenas, é estrutural. O controle reforça a fantasia. Cada tentativa de controle comunica ao psiquismo uma mensagem silenciosa: o perigo é real, mesmo que nada esteja acontecendo. O comportamento de vigilância confirma a crença inconsciente de que o abandono está à espreita. Assim, o sujeito tenta evitar a dor, mas mantém viva a cena psíquica que a produz. O verdadeiro alvo não é o parceiro. Aqui está o ponto central. O parceiro não é o foco real do controle. O alvo é a angústia primária de desamparo. Mas como essa angústia é antiga e sem forma clara, o sujeito tenta regulá-la através do outro. Ele transforma o relacionamento em sistema de monitoramento emocional. O amor vira campo de fiscalização. Controle não gera segurança, gera exaustão. O parceiro se sente sufocado, desconfiado, permanentemente sob prova. E o sujeito ciumento se sente cansado, ansioso, nunca tranquilo. Ambos entram numa lógica de tensão contínua. O controle não reduz a insegurança, ele a organiza. O núcleo do problema. O problema não é a falta de prova, é a crença de que a perda é inevitável. Enquanto essa crença inconsciente estiver ativa, nenhuma garantia basta, porque o sujeito não busca segurança, busca apagar uma angústia que não pertence ao aqui e agora. Função clínica. A análise não ensina técnicas de controle emocional, ela faz algo mais profundo. Localiza a origem da angústia, diferencia passado de presente, desmonta a fantasia que organiza o medo, permite que o outro deixe de ser o regulador do valor próprio. Quando isso acontece, o parceiro deixa de ser uma ameaça constante. O amor deixa de ser uma prova de sobrevivência psíquica. Cultura contemporânea e a intensificação do ciúme. O ciúme sempre existiu. O que muda hoje é o ambiente psíquico em que ele se instala. As redes sociais introduzem um fator permanente de excitação e comparação. O outro está sempre visível. O desejo circula publicamente. Corpos, vidas e relações são exibidas. A substituição parece estar a um clique. O sujeito não imagina mais apenas, ele vê. E o que vê não é a realidade do vínculo, mas um teatro de imagens idealizadas. O olhar sem limites. Antes, o campo do amor tinha zonas de desconhecido. Hoje, a fantasia de acesso total. Quem curtiu, quem comentou, quem seguiu, quem apareceu. Isso cria a ilusão de que é possível monitorar o desejo do outro. Mas o desejo não é visível. O que se vê são sinais. E sinais sempre podem ser interpretados como ameaça. A tecnologia amplia a vigilância, mas não reduz a angústia.
Comparação permanente. A cultura digital é comparativa por estrutura, corpos, vidas, viagens, sucessos, relações. Tudo aparece como vitrine. Para um sujeito inseguro, isso reativa a pergunta narcísica fundamental: sou suficiente diante de tantos outros? O ciúme deixa de ser apenas relacional, ele se torna existencial. A fantasia da substituição infinita. Aplicativos, redes e lógica de consumo amoroso reforçam uma ideia silenciosa. Sempre pode haver alguém melhor. Isso atinge diretamente o medo de abandono. O sujeito passa a viver como se estivesse permanentemente em concorrência, mesmo dentro de um vínculo estável. O amor vira comparação de desempenho. A pergunta impossível. Você tocou no ponto central. Sou insubstituível? Essa é a pergunta infantil, narcísica, que busca garantia absoluta. A resposta da psicanálise é desconcertante, mas libertadora. Ninguém é insubstituível. O amor não se sustenta na garantia, ele se sustenta na escolha. Escolha não é certeza. Escolher alguém não elimina a falta, não elimina a possibilidade de perda, não elimina a alteridade do outro, mas introduz algo mais humano. O amor não é posse, é decisão renovada diante da falta. Função clínica desse ponto: quando o sujeito entende que não pode controlar o desejo do outro, não pode garantir permanência, não pode eliminar a falta, algo muda. O vínculo deixa de ser um sistema de vigilância e vira um espaço de encontro entre dois sujeitos faltantes. O ciúme perde sua função de defesa contra o abandono primário e passa a ser interpretável como sintoma, não como verdade. A posição da psicanálise. A psicanálise não trabalha no registro do conselho comportamental. Ela não ensina técnicas para controlar o ciúme, não treina pensamentos positivos e não oferece garantias emocionais. Ela faz algo estruturalmente diferente. Ela escuta o sintoma como linguagem. O ciúme excessivo não é visto como defeito de personalidade, mas como formação psíquica com função. O sintoma protege algo quando o analista pergunta: o que essa fantasia protege? O que seria perdido se o medo desaparecesse? De que abandono antigo estamos falando? Ele está deslocando o foco do parceiro para a história do sujeito, do comportamento para a economia psíquica, da cena atual para a cena inconsciente. O ciúme não é apenas medo de perder o outro. Muitas vezes, ele é uma forma de manter vivo um vínculo antigo não simbolizado, sustentar uma identidade construída na posição de quem teme perder, evitar entrar em contato com um vazio mais primário. Às vezes, abandonar o ciúme é mais ameaçador do que mantê-lo, porque ele organiza o mundo interno. Ciúme como defesa contra a angústia de desamparo. No fundo, o que aparece é a angústia primária. Se o outro se afasta, eu deixo de existir. O parceiro vira suporte narcísico. O vínculo vira a garantia de coesão do eu. Sem essa garantia, emerge algo mais antigo. Sensação de queda, vazio, não reconhecimento, desamparo infantil reativado. O ciúme, então, funciona como defesa contra essa angústia sem nome. Porque o controle não resolve. Controlar o outro dá uma ilusão momentânea de segurança, mas mantém a estrutura intacta. Quanto mais o sujeito tenta garantir o amor, mais ele confirma que acredita que a perda é inevitável. O controle alimenta a fantasia de catástrofe. O sintoma se reforça porque sua função defensiva continua necessária. O que a análise faz de fato? A análise não retira o medo à força. Ela cria condições para que o sujeito possa reconhecer a origem da fantasia, diferenciar passado e presente, suportar a alteridade do outro, experimentar
experimentar a falta sem vivê-la como aniquilamento. Isso é fundamental, sustentar a falta sem entrar em pânico. Essa é uma conquista psíquica complexa. Ela não vem de garantias externas, mas da construção de um espaço interno mais estável. Da demanda de certeza à experiência de vínculo. O trabalho analítico desloca o amor de prove que não vai me abandonar para posso estar com você sem exigir que você elimine minha falta. Isso muda tudo. O outro deixa de ser responsável por tapar um buraco estrutural e passa a ser reconhecido como sujeito separado. Resultado clínico possível. Quando isso se elabora, algo se transforma. O ciúme perde intensidade, a vigilância diminui, o outro deixa de ser ameaça constante. O vínculo se torna menos persecutório, não porque a vida ficou garantida, mas porque o sujeito pode existir mesmo diante da incerteza. A análise não ensina a amar sem medo. Ela permite amar sem que o medo governe tudo. Amar não é garantia. O ciúme excessivo é a tentativa desesperada de transformar o amor em um sistema de segurança psíquica. O sujeito tenta converter o laço amoroso em certeza, estabilidade absoluta, proteção contra a perda, prova contínua de valor pessoal. Mas isso é estruturalmente impossível. O amor não elimina a falta, ele se constrói a partir dela. Quando o sujeito exige garantias totais, ele está pedindo ao outro que resolva algo que pertence à própria estrutura do desejo. O problema não é amar demais, é amar como se o outro fosse responsável por sustentar a própria existência. A falta não é falha, é condição do vínculo. Lacan é radical aqui. Não há relação amorosa sem falta. O desejo só circula porque algo nunca se completa. O outro nunca pode ser possuído integralmente, compreendido totalmente ou garantido para sempre. O sujeito ciumento sofre porque interpreta essa estrutura como ameaça e não como condição do amor. Ele vive a alteridade do outro como risco de aniquilamento. Maturidade psíquica não é segurança absoluta. A maturidade afetiva não é ausência de medo, não é indiferença à perda, não é autossuficiência fria. É algo mais sofisticado. É poder amar mesmo sabendo que não há garantias. Isso implica suportar que o outro tem desejo próprio, tolerar a certeza sem colapsar, não transformar o vínculo em vigilância, não reduzir o amor à prova de valor pessoal. A insegurança deixa de ser catástrofe e passa a ser parte da condição humana. O ponto decisivo. O outro nunca poderá prometer: eu jamais vou embora, eu nunca mudarei, você nunca será substituído. E exigir isso é condenar o amor à função de anestesia contra a angústia. Mas algo pode mudar. O sujeito pode construir um eu que não desmorone se a perda acontecer. Isso é crucial. A análise não blinda o sujeito contra a dor. Ela fortalece sua existência para que a perda não seja vivida como o aniquilamento do ser. Da dependência à escolha. Quando a fantasia de abandono se elabora, o laço amoroso muda de lugar. O sujeito sai de preciso de você para não cair, para escolho estar com você. O amor deixa de ser suporte vital narcísico e se torna vínculo entre dois sujeitos separados. Isso não elimina o sofrimento, mas retira o terror. O que a análise possibilita? A análise não controla o outro, não elimina o risco, não promete relações sem conflito. Ela possibilita algo mais fundamental: separar passado e presente, reconhecer a fantasia que organiza o medo, construir continuidade interna, sustentar a própria existência diante da falta. Em outras palavras, não
pode ver o amor como última defesa contra o desamparo. Síntese final. Amar não é garantir, não é possuir, não é impedir a perda. Amar é sustentar um laço entre dois sujeitos faltantes. E é justamente quando o amor deixa de ser contrato de segurança que ele pode se tornar encontro. A psicanálise não ensina a amar sem medo, ela permite amar sem que o medo seja o dono da relação.